Abel e depois o Leomir ontem, eles disseram que estavam satisfeitos com o time defendendo bem, mas precisava atacar mais, chegar mais vezes ao gol. A gente viu nesse... Isso já aconteceu, acho, um pouco contra o Atlético Goianiense, mas você buscando muito a bola lá atrás, iniciando a jogada. Eu, particularmente, achei você jogando até um pouco mais atrás, iniciando a jogada um pouco mais lá na frente. Houve mudança de posicionamento sua ou não, e essa é uma função que, quando você passa a exercer, porque você sempre fez isso, de criar a jogada, mas ele te pediu alguma coisa em relação a isso, nesse sentido, de você começar mais a jogada, buscar a distribuição do jogo? Não, ele não entrou em detalhes do posicionamento em si, individual. Ele ficou um pouco mais do coletivo, que a gente realmente defendeu bem, mas que a gente tem capacidade para criar mais situações de gol. Eu particularmente também acho isso, e é uma questão de posicionamento do time em si, né? Não é tanto individual, mas é mais coletivo, a maneira de marcar, o jeito de estar posicionado para ganhar a bola. Então acho que foi mais no geral, não falando individualmente, não. Falando exatamente desse treino, foi até um comentário da imprensa de cima. A gente achou que você jogou pra cacete nesse treino aí, cara. Inventou, jogou muito. Você fala um pouquinho sobre isso, se foi isso mesmo, se foi um dos melhores treinos que eu dei com a cabeça do Fluminense. Treino é subjetivo, né? O importante é jogar bem. Óbvio que o treino, quando você acaba treinando bem, tudo tem um pouco reflexo no jogo. Acho que o posicionamento que eu falei, ele só alterou um pouco a maneira de defender, né? E isso deu um pouquinho mais de liberdade para mim, para o Conca ali, para poder criar. Não, como eu falei, não foi individualmente, ele falou da maneira coletiva de defender, mudou um pouco o jeito ali quando a gente não tem a bola. Por coincidência, hoje no treino melhorou, a gente conseguiu criar mais jogadas. Espero que isso seja o reflexo do jogo, né? Vamos ver o que acontece. Essa era Abel Braga, né, que já começou com o Leomir, pode ser sinônimo também de a nova era do Grêmio? Eu não acho que existe nova era. Tudo vem do time. Se o time estiver bem as coisas, a tendência é que as coisas vão bem. No meu caso, simples, é uma questão de ter sequência de jogos e sem ter problema nenhum. Vou acabar jogando bem, porque eu sei que é natural isso. Tenho feito tudo para trabalho de prevenção, treinando bem, cuidado para que as coisas corram bem. Eu não penso nisso dessa forma, como nova era, o que eu penso bem sempre, fazer o melhor. Com certeza a chegada do Abel vai dar mais qualidade ao time, vai dar mais confiança, mais credibilidade, e isso vai fazer com que os jogadores também individualmente acabam crescendo. Acho que isso acaba vindo de uma melhora coletiva, acho que isso é o que acontece. Mas, Deco, a gente percebe você mais feliz pelo fato de estar conseguindo treinar e jogar, ter essa sequência de jogos. A gente percebe no dia a dia aqui no clube você mais feliz com essa sua fase. Eu acho que, eu falei, eu vou jogar futebol até quando eu me sentir assim. É o momento em que eu senti que eu não tenho capacidade, aí é o momento de repensar, de analisar e ver. Infelizmente eu estava tendo algumas lesões, essa desse ano foi um pouco de azar, mas o ano passado, algumas lesões musculares que nunca foram normais na minha carreira. Então isso estava me fazendo pensar um pouco, me deixando triste, porque eu me sentia fisicamente, me sentia bem, mas por algumas razões as coisas não estavam tendo algumas lesões que não eram normais. Esse ano tive esse azar no começo, mas me sinto fisicamente bem, me sinto com capacidade para treinar bem, para jogar, então acho que isso é o mais importante. E a gente percebe, no último jogo em São Januário, o Fluminense acabou perdendo para o São Paulo, você foi substituído e a torcida te aplaudiu. A gente percebe que a torcida voltou a ter aquela paciência com você, né? Ela sente que você está no momento de iniciar realmente, né? De ter essa sequência que você vem buscando aqui no Fluminense. Eu sempre que cheguei aqui fui muito bem tratado pela torcida, não tenho do que reclamar não, pelo contrário. A recepção que eu tive foi fantástica, acho que talvez em 1 ou 2 jogos que talvez cheguei a ser contestado, mas acontece com qualquer jogador, isso é normal ao longo
num campeonato, mas acho que na maioria dos jogos nunca tive problema, pelo contrário, que eu falei, acho que sempre fui apoiado. Agora é natural, o torcedor ele se manifesta conforme o momento do seu time, conforme o momento do jogador, é um direito, é natural que a gente não pode pensar, vou jogar bem ou isso, para que a torcida me aplauda, eu acho que isso é uma consequência, isso vem com naturalidade. Eu acho que eu tenho condições de fazer da minha passagem para o Fluminense uma passagem vencedora, uma passagem onde praticamente todos os clubes que eu passei sempre conquistei coisas importantes, sempre entrei para a história dos clubes e eu espero que isso aconteça aqui. Então, fico feliz, óbvio, mas fico acima de tudo feliz com que o Fluminense também esteja bem, que eu esteja jogando bem. Com a chegada do Abel Braga e a chegada também de um homem forte para o futebol, que a diretoria deve anunciar nos próximos dias, esse time pode chegar aonde no brasileiro? O brasileiro é difícil, a gente não. A esperança e o sonho de conquistar o brasileiro de novo existe, isso a gente não pode negar. É difícil, né? Impossível não é. Eu acho que nosso time tem condições de jogar igual para igual com os outros, tem as mesmas condições aí dos favoritos, mas não é fácil. A gente, tudo isso que está acontecendo no clube, todas essas mudanças e organização nova, tudo isso é bom para que contribua para que a gente jogue bem, jogando bem, tudo organizado, as coisas fluindo naturalmente, a tendência é que o Fluminense com certeza consiga brigar para ser campeão. Rodrigo, com essa tua desenvoltura de um treino que chamou a atenção, né, você indo a todo instante correndo, e não só correndo, mas também tendo esse bom desempenho, que você até falou que também se deve um pouco a essa mudança de postura que o Lemite pediu, mas também a gente sente você hoje mais confiante, né? Você ano passado sofreu um pouco, fez uma lesão na costa, as coisas. Essa tua desenvoltura também hoje dentro do campo, reflete também essa autoconfiança de que você hoje se sente mais protegido de voltar a acontecer algum tipo de... mais solto mesmo dentro do campo? O problema, eu quando cheguei aqui, eu acho que joguei bem nos primeiros jogos, peguei uma sequência complicada, né, difícil, principalmente que eu treinei pouco tempo, era uma sequência logo de quarta e domingo, mas eu estava confiante, porque eu não tinha tido nenhum problema, me sentia bem. Depois daquelas sucessivas lesões, acaba tirando um pouco a confiança, acaba você pondo algumas coisas em causa, se realmente você está bem, se realmente fisicamente se sente bem, mas talvez esses problemas acabam te tirando um pouco esse ano, ainda mais nessa fase. Mas, é o que eu falei, hoje eu me sinto bem, tenho feito tudo que é possível para continuar bem fisicamente, me preparando, preparando o trabalho de prevenção. Então isso vem naturalmente, eu acho que isso acaba, você não se dá conta, mas isso acaba acontecendo sempre. Agora, já deu, você percebeu, você passou com uma boa parte do Brasil do ano passado, já deu para ter a noção exata, a diferença que tem, por exemplo, não menosprezando equipes como Atlético Goianiense, o América Mineiro, mas a diferença de um jogo, Fluminense e Atlético Goianiense, para o Fluminense Cruzeiro, o Fluminense Corinthians, como o Fluminense vai ter agora essa sequência, já deu para você dimensionar a diferença de importância? A diferença é a diferença técnica, né? Você, como eu falei, eu acho que no Brasil você tem 12 times grandes, com as mesmas condições, com as mesmas condições técnicas, condições financeiras, tudo isso no mesmo nível. Tem uns outros 8 numa dimensão não muito mais abaixo, um pouco mais abaixo, mas também nada que seja uma diferença tão grande como às vezes acontece na Europa, por exemplo. Então, mesmo talvez sendo uma diferença técnica, mesmo o jogo contra o Atlético Goianiense acaba sendo um jogo difícil, contra o Atlético Paranaense, contra o Bahia, vão ser sempre jogos complicados. Agora, lógico, um jogo contra um time grande como é o Cruzeiro, com a mesma dimensão que é o Fluminense, a tendência é ser um jogo bem mais complicado. Tem mais vontade de jogar também? Não, a vontade é igual. Acho que o brasileiro tem essa coisa boa. Acho que não tem nenhum jogo que dá para você relaxar ou pensar, não tem motivação para jogar. Acho que é bacana por isso. Acho que todos os jogos você está sempre motivado. E essa partida, Deco, ela pode ser também importante aí na questão da confiança do time, jogar em casa, pegando uma equipe muito forte como o time do Cruzeiro, considerado um dos melhores elencos do país. É uma vitória que dá moral aí para esse início de campeonato brasileiro? Eu acho que essa coisa de confiança é meio relativa. Acho que confiança vem de jogar bem.
jogar bem, a tendência é ganhar jogos, né? Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que jogar bem, tentar fazer bons jogos. Com certeza os pontos vão vir. Eu acho que o importante é somar pontos, né? A gente sabe, brasileiro, quanto mais pontos são, ainda mais no início, isso pode trazer mais tranquilidade lá na frente. Então, a ideia é conseguir somar pontos, é conseguir ganhar jogos. Esse é mais um para tentar ganhar. E essa questão da relação torcida-time, que vinha dando certo até o início do ano, deu muito certo aí, o Fluminense conseguiu recuperar a situação na Libertadores, acabou sendo eliminado da forma como foi, e isso de certa forma parece que distanciou um pouco. Dá para aproximar? Você acredita que esse time do Fluminense tem condições de dar ainda bons frutos para a torcida durante a temporada? A torcida é motivada um pouco pelo time, né? Acho que os resultados, o fato do time jogar bem, faz com que a torcida acredite, faz com que se anime. Torcedor é emoção, vive um pouco em função do momento do time, é natural isso, não dá pra gente querer que seja ao contrário. É óbvio que a gente espera sempre ser apoiado, espera que a torcida apoie, mas aí é o que eu falei, a gente tem que fazer a nossa parte e isso acaba acontecendo naturalmente. Deco. Numa das entrevistas do Abel, falando bem de você, disse que quando chegasse ele queria conversar contigo, até porque você está muito tempo acostumado com a Europa, e ele percebeu que quando você chegou, você teve dificuldade, como você acabou de falar, de jogar quarta e domingo. Você falou que está fazendo um trabalho de prevenção, está começando a ter uma sequência. Você acha que você consegue ter essa sequência jogando quarta e domingo hoje em dia aqui no Brasil, ou você, de repente, conversando com o Abel, pode optar em jogar só no fim de semana? Como é que você acho que sim, isso não tem problema. O problema não é jogar quarta e domingo. Eu já joguei lá também várias vezes. O problema é que eu cheguei e treinei pouco e comecei a jogar quarta e domingo, né? No ano passado, foi isso que aconteceu. Eu fisicamente me sinto bem, igual os outros, não tem problema nenhum, óbvio. Que hoje tenho 33, não tenho 23, isso o tempo é natural para todo mundo, mas fisicamente me sinto bem, não tem nenhum tipo de problema. Isso do poupar, ou gerir, isso cabe ao treinador saber o que é melhor, o que ele pensa sobre ter os jogadores sempre bem fisicamente, 100%, aí tem que esperar e ser sempre são decisões do treinador. Deco, e projetando esse jogo contra o Cruzeiro agora no final de semana, a gente viu o Leomir escalando o time de reservas com 3 atacantes, que é como o Cuca costuma escalar a equipe do Cruzeiro nos seus jogos rotineiramente. Eu gostaria de saber a sua opinião quanto a esse jogo, como você projeta esse jogo e o Cruzeiro em si, como você espera que o Cruzeiro atue nesse final de semana. O Cruzeiro é um time muito forte, acho que tem, além de ter um time organizado pelo Cuca, que é um grande treinador, acho que tem um time que sabe o que faz dentro de campo. E tem jogadores que podem desequilibrar, então todo time que é organizado, que sabe o que faz e que ainda por cima tem jogadores de qualidade vai ser sempre um time perigoso. Então a gente tem que estar preparado, a gente tentou treinar um pouco hoje mais ou menos na maneira como eles jogam, vão jogar contra a gente. É óbvio que os jogadores não são iguais, dá para tentar simular pelo menos, mas vai ser um jogo complicado, porque eu falei, é um time bom e com jogadores de qualidade. Deco, rapidinho aqui, só fugir um assunto, a pauta especial. Ontem no jogo dos 2 jogos brasileiros, né, estava com o Brasil e do Santos, deu para ver aquele laser de novo na cara dos goleiros, na cara dos jogadores, os torcedores costumam levar para o estádio. Principalmente você, eu sei que normalmente é dos goleiros, né, mas você já passou por isso, principalmente atrapalha, dá para sentir, dá para perceber que está na sua cara? Na Europa, talvez a gente fica mais em movimento, é difícil, os goleiros acho que devem sofrer mais, né? Eu acho que tem que perguntar mais para eles. Eu nunca tive nenhum problema, porque eu também acho que nem lembro se aconteceu comigo. Mas para os goleiros deve ser complicado, até porque eles estão ali parados, então deve atrapalhar um pouco. O goleiro já comentou com vocês? Não, acho que não, a gente nem o Bé, nem o Diego nunca comentaram, mas eu acho que deve atrapalhar. Quero falar um pouquinho do Alexandre, o que ele fez ontem, você acompanhou o jogo, quer ser acompanhado, feliz, eu vi o jogo, feliz por ele. Acho que para ele foi importante, ele estava precisando marcar um gol importante. Acho que é bom, ajudou o Vasco aí a ganhar uma vantagem grande nessa fase, nessa final. Estou torcendo por ele, sim. Falou com ele depois? Falei, mandei mensagem só, ainda hoje eu tenho que falar com ele.